Larissa, inicialmente é uma satisfação muito grande ter sido convidado para participar desse vídeo, né? Poder contribuir um pouco para homenagear os servidores que de fato são aqueles que constroem as bases do serviço público, né? E são aqueles responsáveis, inclusive, para poder materializar as políticas públicas que os gestores eles projetam. Sem os servidores, nenhum projeto, nenhuma ação seria possível se concretizar, né? Mas enfim, meu nome é José Márcio, né? Atualmente estou secretário de administração do município de Coronel Fabriciano, já estou aqui desde 2017, né, nessa trajetória, findando agora mais um ciclo, né, e na expectativa de iniciarmos outro, né. Mas, enfim, muitas conquistas foram realizadas ao longo desses 4 anos, inclusive tendo a Soner como parceira, né, ela foi de fundamental importância nesse processo, né, ao longo desses 4 anos. Ela foi possível a gente conseguisse materializar grande parte das políticas públicas que nós vimos implantando ao longo dos anos. Além da importância, né, dos parceiros que nós temos, a figura muito importante é exatamente o dos servidores. Além da vontade política, né, do gestor em implementar as ferramentas, né, criar instrumentais novos para trabalhar, sem a vontade, o desejo, a dedicação do servidor, nada disso seria possível. Então, além do empenho do gestor, tem que se enaltecer e valorizar também o trabalho diuturno de cada um de nossos servidores. Na figura dos servidores públicos de Coronel Fabriciano, eu parabenizo todos os servidores públicos do nosso Brasil. Sem dúvida, com certeza, essa é uma data importante que a Soner está fazendo questão de comemorar, que está fazendo questão de homenagear aí todos os nossos clientes, né, e todos os nossos, posso até dizer, parceiros que, na verdade, contribuem para alavancar os resultados no governo, para tornar o governo mais eficiente. Na verdade, a gente só provê uma ferramenta, mas sem os servidores e sem vocês, essas ferramentas elas não fariam sentido, né? Se não houvesse um trabalho conjunto e uma vontade de todos aí de alcançarem esses resultados. Secretário, por favor, o que você enxerga hoje que são os principais desafios do serviço público no Brasil? Olha, eu diria que a motivação. A gente vive hoje um paradigma, né, na administração pública, né, que ao longo das últimas décadas, né, a gestão ela tem tentado suprir, corrigir, que é o déficit fiscal. Esse déficit fiscal ele reflete diretamente na arrecadação e nas possíveis melhoras, né, das condições de trabalho, da melhoria, da remuneração dos servidores. Então, um desafio que a gente vive hoje é implementar políticas de valorização do serviço público, né? Diferente do que nós vivemos há 40 anos atrás, em que o rol de benefícios, de vantagens que havia para o servidor, hoje não é mais possível, ensejando-se uma série de modificações hoje na estrutura administrativa das instituições públicas de um modo geral, para adequar à nova realidade financeira, nova realidade social e cultural, né? Então, um desafio hoje é tentar manter essa motivação, né, criar esse clima de constante motivação para o servidor continuar trabalhando e, de fato, dedicando. Ao longo dos anos, né, criou-se uma relação que estabilidade, garantia de recebimento dos seus salários em dia está associada ao serviço público, né? Só que ao longo dos anos está ocorrendo, na verdade, um achatamento da renda do servidor público. Então, isso é um desafio muito grande para o gestor criar mecanismos de valorização, né, de manter-se uma renda razoável, criar parâmetros de valorização, de criar outras metodologias de avaliação de desempenho para criar, né, gatilhos, né, para criar uma remuneração variável, né? Enfim, isso são exemplos que a gente tem tentado implementar para continuar, para manter a permanente valorização do servidor, que é um desafio hoje, não só para Coronel Fabriciano, mas eu diria que para todas as instituições públicas do país. Realmente são muitas dificuldades, né? Assim, não só do ponto de vista de tudo isso que você está comentando, mas também, às vezes, de se esbarrar em obstáculos no dia a dia da rotina do trabalho, no dia a dia da execução das suas funções. Do ponto de vista, assim, prático, secretário, o que você enxerga que são essas dificuldades da rotina do trabalho do servidor público? Eu vou pegar como exemplo o Coronel Fabriciano. Tá. Nós, quando iniciamos o governo em 2017, uma grande dificuldade que nós encontramos aqui é a questão de estrutura física mesmo,
né? Os espaços que até então os nossos servidores ocupam, né, para elaborar o seu ofício no seu dia a dia, não são espaços adequados. Ou seja, espaços totalmente improvisados, com um amadorismo muito grande, né, faltando mobiliário, computadores, né? O próprio ambiente em si de trabalho não são ambientes salubres, muito pelo contrário, são totalmente insalubres, né? Então, a nossa dificuldade, que eu diria, nós encontramos ao longo desses anos, que a gente vem tentado corrigir, é criar ambientes estruturais adequados e salutares para o exercício das suas funções, né? Nós encontramos aqui, Fabriciano, com uma estrutura totalmente sucateada. E o pior, as nossas unidades administrativas, todas desconcentradas. Entendo. Né? O que, na verdade, isso depõe contra, né, ao pressuposto da eficiência. Quando você tem serviços totalmente desconcentrados, não há como gerar eficiência no serviço, na prestação do serviço público, né? Esse foi um grande desafio que nós estamos corrigindo aqui hoje, com a construção de 2 novos centros administrativos, todos equipados com computadores modernos, mobiliário corporativo novo, moderno, né? De modo que aquilo que o servidor merece. Então, um desafio que nós encaramos aqui hoje, entre outros, né? Eu citei esse, por exemplo, que eu tenho certeza, pela minha experiência na vida pública há mais de 15 anos, que é um grande desafio esse, a estrutura, né? Não ter ambientes adequados para que o servidor ele possa estar desempenhando o seu trabalho. Secretário, você acabou de comentar que já tem uma trajetória na vida pública há 15 anos, né? Ali na sua introdução, que você comentou um pouco desse seu momento atual, eu até queria te perguntar isso. Como que foi essa trajetória desses 15 anos? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Acaba que eu estou, sem querer, denunciando a minha idade, né? Mas brincadeira, né? Na verdade, sim, eu comecei minha trajetória no serviço público em 2005, né? Eu comecei na minha cidade natal, Rio Manso, eu comecei como secretário de Desenvolvimento Econômico. Fiquei esse período, né, como secretário. Depois me ausentei um pequeno tempo de serviço público, mas retornei novamente, né, para a minha cidade, né, fui secretário de administração, secretário de fazenda, atuei em outros municípios também na região metropolitana de Belo Horizonte, como contador responsável técnico, né, e em 2017 eu vim para Coronel Fabriciano. Assumi em 2017 a função de controlador-geral do município. No segundo semestre de 2017, surgiu a oportunidade de assumir como gestor da Secretaria de Administração. E aqui nós estamos, desde 2017, como secretário, né? Nossa, o que tornou, vamos dizer, esse trabalho, né? Desculpa, perdão? Não, falei que você já passou por muitas áreas da administração pública, então conhece muito ao longo desses anos. Desculpa te interromper. Não, imagina, né? Não, na verdade é o seguinte, não vou dizer que eu conheço muito, né? Cada dia um aprendizado, né? A gente não pode ter a arrogância ou a prepotência de dizer que sabe muito, né? Cada dia um aprendizado. Cada dia que a gente vive no serviço público é uma experiência nova, é o que agrega, né? E vem, de fato, construir a nossa experiência, né? Mas eu diria o seguinte, que o que facilita muitas vezes, né, a gente surfar, né, em cada área, é você ter bons parceiros e saber escolher os parceiros certos. Isso que é a diferença, que faz a diferença, né, para que as nossas ações sejam de fato exitosas e efetivas. Depois de tantos anos, né, navegando aí em diversos setores da gestão pública e dos setores da administração pública, o que te motiva, o que te inspira, apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses desafios que a gente já comentou aqui nessa entrevista hoje, a seguir em frente, assim, qual que é o norteador da sua trajetória, enfim, do seu objetivo? Eu diria que o desafio em si já é motivador. O fato de cada dia você ter a perspectiva de construir uma coisa nova, isso por si só já é motivador. Porque no serviço público, nada está pronto e acabado. Quando você inicia um projeto, avança e conclui, você tem que imediatamente iniciar outro. Então, o que dá essa motivação de continuar no serviço público, essa expectativa, essa certeza que sempre você tem que criar uma ação nova. As ações sempre se renovam, né? E também a certeza de que toda ação que você executa no serviço público vai beneficiar as pessoas. Você vai trazer algo de benefício. Você vai, de certa maneira, mudar, você vai transformar a vida dos outros. Isso que é motivador no serviço público.
Por isso que eu digo, serviço público não é profissão, serviço público é vocação. Ou você tem a vocação, o desejo de atuar no serviço público, ou não tem. Ou seja, não dá para fazer bico, não dá para improvisar no serviço público. Eu digo isso, no serviço público, para quem de fato quer construir políticas públicas de verdade, não cabe amadores. O amador que vem para o serviço público achando, primeiro ponto, que vai ganhar dinheiro, não ganha dinheiro. Dá para viver dignamente bem, mas não ganha dinheiro. Mas o que motiva, o que sustenta, o que de fato recompensa é saber que suas ações, que suas políticas públicas bem implementadas vão fazer a diferença na vida das pessoas. Então é isso que dá vontade de trabalhar. Isso que é gostoso. Isso que dá motivação por surfar, por navegar, por trabalhar em diversas áreas do setor público, né? E de fato saber que em cada setor que você trabalhou gerou resultado, você fez um pouquinho a diferença na vida das pessoas. Então eu diria, Larissa, para finalizar essa sua pergunta, o que motiva é o desafio em si. O desafio em si que de fato dá motivação, esse gás, essa energia para trabalhar. Muito interessante você ter comentado isso nessa entrevista, né? Porque isso inspira, com certeza vai inspirar outros gestores públicos que puderem ter acesso a essa entrevista também, a se reinventarem, a retomarem a sua motivação e pensarem no motivo real, né, por trás dessa escolha de fazer parte do serviço público, que é fundamental ter em mente, né, essas questões que você acabou de colocar e não só ir levando o dia a dia sem pensar no impacto de cada ação individual que a gente tem, né, no nosso trabalho, principalmente um trabalho de tanta responsabilidade como esse que vocês executam. A gente vai falar um pouquinho de tecnologia, claro que eu não poderia deixar de mencionar a tecnologia aqui, né? Mais para o finalzinho da nossa entrevista. Como que você vislumbra, principalmente assim, depois da pandemia, com a necessidade desses processos de disponibilização dos serviços públicos de forma digital para a população, como que você vislumbra o papel da tecnologia na gestão pública atualmente e também na interação com o cidadão nesse momento difícil que a gente passou em 2020? Larissa, eu diria o seguinte, né? Eu li certa vez uma frase, não lembro aonde, não lembro a origem, mas eu com certeza o afirmo, não é minha. Diria o seguinte, que o homem inventa a máquina e a máquina reinventa o homem. E nós vivemos um momento ímpar na nossa sociedade, em que essa pandemia ela nos fez rever conceitos, rever atitudes, de tal maneira que deu uma guinada de quase 360 graus na nossa vida. Da nossa vida pessoal, naturalmente, da nossa vida profissional. E a tecnologia ela nos mostrou o quanto que ela é importante e essencial para a continuidade dos processos. Se não fossem as ferramentas tecnológicas, hoje, por exemplo, essa nossa entrevista não seria possível. Então, eu percebo que a tecnologia hoje, as ferramentas, elas são de extrema importância. E hoje, mais do que nunca, elas se mostraram o quanto que elas são essenciais. Se não fosse a tecnologia, essas ferramentas, todo esse instrumental tecnológico que nós temos, os nossos processos, as nossas ações, a nossa rotina administrativa teria colapsado. No entanto, mesmo com as restrições que a pandemia nos impôs, nós continuamos a produzir, a trabalhar. Então, a tecnologia ela é essencial e é um caminho sem volta. Isso inclusive, essa pandemia, esse cenário que nós vivemos, serviu de uma grande lição para a gente, a necessidade de melhorar os processos tecnológicos e implementar mais e novas ferramentas. Ou seja, aqueles serviços que ainda são feitos de maneira presencial, vamos dizer assim, física, né, tangível, vai ter necessidade agora de informatizá-los, digitalizá-los. É um caminho sem volta e é necessário, inclusive, Larissa, se me permite aqui o adendo, né? Eu já conversei com o nosso amigo Robert, que é o gerente de implantação do projeto de Fabriciano, com o nosso Diego, nosso amigo Diego, que é o parceiro técnico conosco aqui. Em 2021, com a renovação do nosso projeto de governo, nós temos que implementar 100% dos serviços online, tanto para o público interno, que são os nossos servidores, quanto para o público externo, que são os nossos usuários. Então, tecnologia é o futuro, ou melhor, já é o presente, né? Tecnologia é o presente. E mais do que nunca, esse momento que nós vivemos agora, se mostrou o quanto é essencial a tecnologia e o quanto que o serviço público tem que lançar a mão dessas ferramentas.
Muito bacana, secretário. A Soner acredita muito nisso, tanto é que temos investido nessas soluções e temos tentado oferecer para os nossos clientes recursos cada vez mais modernos para atacar não só nesse momento de pandemia, mas porque a gente também acredita que é um caminho sem volta. A gente também acredita que a disponibilização dessas ferramentas que agora foram serviços que foram migrados para o digital, isso acaba trazendo tanta eficiência que assim não vai ser uma coisa que vai acabar depois que essa pandemia acabar também. Então a gente tem investido bastante nisso. E ainda bem que a gente pode contar com parceiros como vocês, como o município. Ainda bem que a gente consegue construir a quatro mãos e melhorar cada vez mais o desenvolvimento de ferramentas que atendam à realidade do que vocês precisam aí. E é nisso que a gente acredita, tá? Assim, eu gostaria de te agradecer muito por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente nessa entrevista de forma online, gravada pelo Zoom. A gente foi se reinventando nessa pandemia e acabamos achando caminhos que realmente trouxeram essa proximidade, né? Da gente poder estar se falando aqui, de eu poder gravar uma entrevista com você à distância, poder disponibilizar isso nas nossas redes e divulgar cada vez mais os trabalhos que vocês têm feito aí, os nossos trabalhos também, que eu acho que tem sido de grande valor para ambas as partes. Larissa, sem dúvida, né? Eu digo o seguinte, que as relações são profícuas quando há ganhos mútuos, quando os parceiros mutuamente têm resultados para si, né? Toda relação ela é só vantajosa se há essa simbiose, né? Um ajudando o outro, gerando resultados mútuos, né? E hoje eu diria, Larissa, só para finalizar também a entrevista, a nossa administração ela é pautada nos modelos da nova administração pública, né? Ou seja, o que significa isso? Significa pautar as nossas ações no resultado. O que importa são os resultados. E para a gente alcançar esses resultados, é necessário ter ferramentas. E além dessas ferramentas, parceiros que corroborem com os mesmos princípios nossos. E eu diria o seguinte, que a Soner, ela entrou aqui em 2017 como parceira, por acreditar nesse projeto, por acreditar que é possível fazer gestão pública com foco nos resultados. Então, Larissa, eu agradeço essa oportunidade que foi me dada aqui para divulgar, falar um pouco do nosso trabalho, acima de tudo também, homenagear todos os servidores do Brasil, não somente os nossos, mas todos, mas na figura dos nossos, né? Eu manifesto os nossos parabéns, nossa homenagem a todos os servidores do Brasil e, mais uma vez, parabenizar e agradecer a Soner por ter sido parceira nossa, né, na realização desse nosso projeto. Por acreditar em nosso projeto e estar com parceira até hoje. E espero que ela fique parceira do município, do munícipe de Coronel Fabriciano por muitos anos. Nós também esperamos isso, sem dúvida, secretário. Obrigada. E uma homenagem aí nossa, sua, do município e da Soner para todos os servidores públicos do Brasil. Isso aí. Parabéns a todos os servidores públicos do Brasil. Obrigada, secretário. Eu agradeço, Larissa. Obrigado pela oportunidade.